Então, começando a gravar, né, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá bom assim. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo do resumo da primeira aula de Astronomia Não é Astrologia, parte 1, né? Coisa que eu já comentei sobre esse nome. Então, a gente vai fazer um resumo do resumo da astronomia. Então, é resumo do resumo, tá, gente? Porque o falar de astronomia é bem grande o assunto, né? Então, dá uma pincelada em alguns aspectos só sobre sobre algumas histórias da astronomia. Não vamos fechar um assunto em um só. O que a gente pode fazer? Depois que a gente já tiver com a aula andada, a gente pode pegar, vocês podem de repente fazer um sorteio entre vocês, ou mesmo assim vocês me mandem, e podemos falar de uma parte específica da história da astronomia. Tá? Mesmo que eu não tenha comentado aqui, a gente pode falar de uma coisa bem mais específica de alguma delas ou não. Aí fica a critério de vocês. Então, rapidamente, só vamos mostrar algumas pessoas famosas da astronomia que a gente vai falar sobre esses nomes conforme vai passar o tempo. Primeiro é o Ptolomeu. A gente vai falar um pouco sobre ele, né? Lá na parte Grécia, Egito. Depois tem o Copérnico, dá um pulo aqui, mas tem uma parte aqui, tem uma separação que acontece. A astronomia que a gente aprende na parte de física e outras disciplinas que a gente vai ver, ela fala sobre os gregos e depois já passa para a Europa. Ela não mostra esse período que é o chamado Idade Média, assim, ele não comenta muito sobre isso, sobre alguns problemas que teve nesse período na ciência. Depois vocês podem até acompanhar aí no canal, vai ter os vídeos sobre a história da ciência, eu vou comentar sobre esse período turbulento na história, mas nosso foco vai ser a astronomia. Então ele vai falar do Copérnico, depois o Brian, Galileu, que é um dos mais famosos, Kepler também, o Isaac Newton, que nas aulas de física vocês veem bastante sobre ele, né? A Henrietta, lá jogo Henrietta logo aqui, e o Hubble também, né? Tanto que o Hubble, ele tem até o telescópio, o Hubble, em homenagem a ele. Tem o Carl Sagan, que é o que eu passei um canal do YouTube que tem todos os vídeos da série Cosmos, que eu sugiro vocês assistir. E mais recentemente temos o Stephen Hawking, que é famoso mundialmente, que morreu agora em 2018. Então, uma pessoa mais contemporânea de vocês. Provavelmente alguns de vocês lembram quando ele. Com certeza vocês lembram, se viram, né, alguma coisa sobre ele quando ele morreu, né? Então teve toda essa parte assim, da história. Então esses aí são os mais famosos, né? Em compensação, também temos alguns no Brasil, né? Eu frisei esses cinco pessoas, sendo que 3 deles foram meus professores de astronomia, né? Então eu vou começar lá no passado, mas então aí temos o Aristóteles Cines, foi praticamente um dos pioneiros da astronomia observacional e ensino de astronomia aqui em São Paulo, tanto que o planetário do Ibirapuera leva o nome dele, porque ele foi o idealizador do planetário do Ibirapuera. Ele foi durante muitos anos professor, diretor, astrônomo do planetário do Ibirapuera, então ele ficou muitos anos à frente disso. E o professor Arcácio, que foi aluno do professor Cines, na parte de astronomia, que o planetário do Parque do Carmo, lá na Zona Leste, leva o nome dele. Uma curiosidade pelo professor Acácio. O professor Acácio era cego, ele era deficiente visual. Então, imagine só, então um astrônomo deficiente visual. E com isso ele não se importou, ele foi, aprendeu e foi um dos maiores astrônomos também que teve no Brasil. E um dos principais astrônomos da cidade de São Paulo também, né? Então ele trabalhou muito com isso, na parte de educação na astronomia, ensino de astronomia, né? Mesmo com sua deficiência, não teve problema nenhum. Imaginar, tipo assim, um astrônomo é aquele pessoa que tem que ver as estrelas, tudo, mas ele conseguia entender muito bem isso, porque o professor Aristóteles, ele fazia modelos de maquete de como era o sistema solar, de como era a composição do planeta, para o professor Acácio, e aí indo desenvolvendo todo esse trabalho, né? Aí temos 2 aqui que eu conheci muito bem,
trabalhei com eles, o professor Irineu e o professor Paulo, eles são irmãos, né? O professor Irineu morreu o ano passado, né? Eles foram astrônomo, ele foi astrônomo e ele é astrônomo no planetário e professores do planetário do Ibirapuera, onde eu tive o convívio de ter o prazer de trabalhar com eles. E o professor Roberto Bosco, que é um professor aposentado da USP, que também acabei vendo muitas aulas dele, depois palestras sobre ele. Tem muita coisa, principalmente sobre o professor Bosco, aulas deles, videoaula espalhado aí no YouTube da vida, né? Tem um outro professor que eu acabei esquecendo de colocar, que é o Stein, né? Também morreu, acho que foi o ano passado, faleceu o ano passado também, que também tem muita aula dele. Não lembro se ele morreu agora eu fiquei na dúvida, gente. Lembra, eu não edito os vídeos, então tem esses errinhos às vezes, mas eu vou confirmar e depois, quando eu subir o slide, eu ponho a foto dele e dele falando sobre ele, quando eu subir o slide para vocês. E ele, o professor Stein, ele também aparece em muitos vídeos da Univesp, que aparece aí na cultura também, que dá para assistir, sobre astronomia. Então vamos lá. Astronomia. O que é astronomia? Astronomia é a ciência natural que ocupa basicamente o estudo e os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre e corpos celestes, planetas, estrelas e cosmologia, que aí envolve uma grande parte do nosso universo. O mais antigo fonte datada aproximadamente de 50 mil anos, não errei, não digitei errado, tá gente? 50 mil anos atrás, dos povos pré-históricos sobre astronomia, que tem relatos de gravuras em marcação em pedra das Pleiades, que eu vou falar para vocês sobre ela na hora que a gente for falar de astronomia observacional, e da constelação da Ursa Maior e Ursa Menor, e entre outras constelações, conforme aqui no Brasil a gente chama as Três Marias, que é a de Órion. E também temos aproximadamente há 3 mil anos atrás, 3 mil anos antes de Cristo, aqui antes de Cristo, dos chineses babilônicos e os povos do Oriente Médio, onde eles já catalogavam coisa e mediam a passagem do tempo, principalmente na parte de plantio e colheita de alimentos. Aqui está uma gravura de como os chineses catalogavam as constelações. Claro que as constelações que eles conheciam na época, o formato mudou muito pelo modo ocidental que temos hoje. Então, quando eu mostrar aquele software de astronomia que nem eu fiz na apresentação, eu vou trocar as culturas, aí vai dar para ficar vendo como que os povos antigos, cada povo desse via as constelações. Depois entramos no Egito, né? A astronomia egípcia, que também é uma das mais famosas por aí, né? Foi por intermédio dos egípcios que a astronomia babilônica, que é a ocidental, que chegamos na astronomia ocidental, né? Ele usava principalmente a astronomia para a parte do plantio, cheias do rio Nilo, né? Porque eles faziam o plantio a margens do rio Nilo. E, então, quando vinha a cheia, molhava, aí eles faziam os plantios e aí vai. Lembrando que também as posições das faces das pirâmides egípcias, elas são faceadas para os pontos cardeais, então elas apontam por certas direções, tanto que tem uma estátua, um dos templos egípcios, que no dia do aniversário de um dos faraós, é o único dia que a estátua fica iluminada pelo sol, porque ela tem todo na estrutura tem um orifício, né, que leva lá para dentro da câmera e mostra a estátua do faraó lá dentro, e no dia do seu nascimento e hora do seu nascimento é o único momento que ela fica iluminada pelo sol, diretamente. Teve um probleminha agora no século XX, que fizeram não se sabe muito bem se foi por acaso, mexeram na estrutura do orifício, que acabaram destruindo, conforme vai passando o ano, acaba destruindo. Então o orifício ele mudou um pouco, ele aumentou um pouco o tamanho, e com isso agora ela se foca na estátua. Eles falaram, um dia depois da data do seu nascimento. Então teve um probleminha aí,
mas por intervenção nossa que a gente acabou destruindo o processo todo, né? Então aí temos também dos povos da Mesopotâmia também, que também pega aquela parte do Oriente, hoje principalmente a grande parte do povo da Mesopotâmia, onde é localizado o Iraque, né? Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e outros povos da região também já trabalhavam com astronomia na sua observação, fazendo suas primeiras catalogações, né? E principalmente no caso da astronomia, os métodos matemáticos foram melhorando cada vez mais, e para fazer os cálculos de movimento da Lua e dos planetas, onde a ciência da Mesopotâmia avançou muito nessa parte, né? Então ela teve um avanço bem alto nessa época, nesses estudos. E eles já conseguiam fazer previsões de eclipses solares e lunares. Eles já conseguiam fazer essa previsão de como era o processo. Aí temos a astronomia chinesa, que tivemos, que o mais conhecido é de 213 a.C., porque o que aconteceu, teve uma época lá que teve um imperador que teve um probleminha lá que perdeu muito material dessa parte, né? Então, acabaram queimando, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Em todos os livros foram queimados por decreto imperial. Então, um dos imperadores da China falou, não pode ter essa parte, e queimou. Mesma coisa que aconteceu na Europa na Idade Média. Então, teve esse problema também de queimas de livros, pergaminhos, destruição de placas de barro sobre tudo isso. Então, aí agora o máximo que a gente consegue de astronomia se remota a 9 séculos antes de Cristo só, que temos algumas coisas escritas. E na China já utilizava o calendário que a gente usa atualmente, os calendários dos 365 dias do ano. E já faziam previsões e anotações sobre cometas, meteoros, meteoritos 700 anos antes de Cristo. Eles já tinham tudo isso, toda essa parte documentada. Aqui está algum dos principais astrônomos chineses, né? Então temos antes de Cristo, Idade Média e pós-Idade Média também, né? Então temos aí alguns astrônomos na parte chinesa. Também a astronomia grega da Grécia é a principal astronomia do Ocidente. Então ela teve o seu ápice no anos 600 a.C. a 400 depois de Cristo, que foi seu boom do seu conhecimento da astronomia. Aí vai desde os principais filósofos que tivemos, né? Então Aristóteles, Platão, Sócrates, e aí vai toda essa linha desses filósofos que também trabalhavam com astronomia observacional, né? E aí que entrou o conceito do geocentrismo, tendo a Terra como centro de todo o universo. Então era uma ideia sobre o universo na época. Então, claro que eles tiveram essa base herdada dos povos mais antigos, principalmente os babilônicos, que eles analisaram textos e tudo mais, né? Descrevendo a rotação da Terra e assim vai. Então, a ideia do geocentrismo é essa: a Terra é o centro do universo, aí depois vinha a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Júpiter, e só ia até Saturno, os planetas. E depois era tudo estrela. Então, eles tinham essa ideia que perdurou até praticamente 1600, 1700, que foi com essa ideia, que a gente fala que foi a Idade Média que parou um pouco esse conhecimento. Com tudo isso, do nosso lado do Atlântico, tinha as culturas pré-colombianas, que são maias, astecas, incas, e aí vai um monte de culturas que teve, né, e já foram extintas por aspectos da colonização, né, que tivemos. Então, a Maia é uma das principais. A Maia descreve a astronomia pré-telescópio, dos telescópios. Então, eles faziam a observação apenas olhando para o céu, que é o que eu vou sugerir para vocês em algumas aulas. Vamos anotar o que tem hoje no céu, onde estão as estrelas, olha o que tem hoje. Isso. Então, ela foi a primeira
a catalogar essa observação mesmo, com auxílio de tanto a sua parte matemática e das suas partes de escrita já bem definidas. Na mesma época também de alguns povos lá da Mesopotâmia também, e outros povos da Idade Média, bem, porque essa cultura a gente tem um aspecto bem grande sobre seu tempo, né? Outros exemplos, estima-se que a duração do mês, né? Estimava a duração do mês, antes mesmo de Ptolomeu, a precisão maior que a de Ptolomeu sobre a duração dos meses, o cálculo da duração do ano, mais preciso que os espanhóis, quando chegaram nas Américas, eles tinham uma ideia de como que era o... Eu tô com o centro de mídia aberta aqui, gente. Isso. Por isso que eu tava olhando. Os espanhóis, quando chegaram nas Américas, eles não tinham precisão no ano solar. No ano eles não tinham uma precisão. E os maias já tinham essa precisão. E a arquitetura maia sempre estava voltada a algum evento celeste. Então suas aberturas de portas, janela, observação, escadaria sempre estava voltado para algum evento celeste. Seja ela começo da estação da colheita, do plantio, alguma cheia de algum rio, sempre estava voltada a essas estações. Com isso também temos a astronomia Tupi-Guarani. Vamos falar dos povos Tupi-Guarani, né? Mas tenta pegar que era o complexo de toda a cultura indígena brasileira. Então elas tinham várias coisas, elas tinham um sistema de constelação próprio, épocas do ano que já eram pré-estipuladas a partir das observações que tínhamos, né? Elas foram capazes de estabelecer uma relação causada dos efeitos lunares na maré antes mesmo do que os europeus, ó. Então, ó, a maré, que é a Lua, com seu movimento ao redor da Terra, causa as marés. Antes mesmo que os europeus conseguissem perceber esse fenômeno, os povos indígenas brasileiros já tinham esse conhecimento e catalogado nas suas histórias, né? Porque a maior parte da cultura indígena é por fábulas, né? Contos entre eles, que vão passando de gerações para gerações, e pouca parte escrita, mais por desenho, em alguma coisa que eles tinham. Claro que eles perceberam isso antes por causa da posição do planeta, do trópico, né? Como eles estão mais próximos do Equador, esse efeito é muito maior do que na Europa, que está mais longe do Equador. Mas mesmo assim eles já conseguiam fazer isso, porque não dá para falar que só foi isso, porque os europeus eles já estavam vindo pela conquista da África, que já está na mesma altura, na mesma posição do que o Brasil, né? Então ele já passava por isso também. Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo, que eu vou ter que fazer uma coisinha. Opa! Não passa. Como eu não faço edição, então vocês vão ver todas as coisas acontecendo ao vivo. E com isso eles tinham as estações da cheia, dos rios, da seca, da época fria. Então eles tinham aqui as constelações da Ema, que era a segunda quinzena de junho, e a do Homem Velho, que era a segunda quinzena de dezembro. Então eles tinham a velha estação e tempo novo. Então eles faziam esses processos. E também já utilizava para fazer colheita, pesca, calcular dias, meses e anos, e principalmente rituais religiosos, alguns mitos e normas morais também dos indígenas, né? Que eles trabalhavam com todo esse processo de constelações e vinha. Então, os povos tupi, né, já tinham o conhecimento do eclipse, né? Que eles tinham o quê? No mito deles, o eclipse era causado por a onça pintada, que tentava devorar o irmão Sol e Lua. Depois eu ponho em maiúsculo aqui, para passar para vocês, né? Então, o que eles faziam na cultura deles? Eles tinham que fazer barulho para poder espantar a onça, afugentar a onça, para ela não devorar o irmão Sol e o irmão Lua, segundo eles, né? O planeta Vênus, que é no céu noturno, no céu mesmo, é o objeto mais brilhante depois do Sol e da Lua, né? Eles chamavam que o Vênus era a esposa da Lua, porque sempre acompanhava ela
conforme ia passando. A Via Láctea, que é uma mancha que a gente tem, depois a gente vai mostrar mais definidamente, porque em São Paulo não dá para ver, então a gente vai mostrar pelo sistema aqui, né? De simulação que eu tenho, e depois eu vou ensinar vocês a usar, era o caminho da anta. Porque a anta, quando passa na floresta, ela deixa uma marca, e ela sempre passa naquele caminho na floresta, então ela vai deixando esse caminho, que eles chamavam de caminho das antas. Então, quando eles relacionados à constelação das Pleiades, que é a do Touro, em meados de janeiro, né? Então chegava a chuva, quando eles conseguiam ver ela perfeitamente. E o Sol, a estação do ano, os pontos cardeais, também tudo vinha assim. E os tupis já utilizavam o relógio solar vertical, eles já conseguiam ter a noção de tempo através de um relógio solar, também eles já faziam isso. Aqui estão as 4 principais estações que temos na cultura indígena brasileira, né? A anta do norte e o seu mito, né? Falando aqui, e a posição onde ela fica praticamente nos limites da do Cis e da Cassiopeia. A do homem velho, que é a constelação das Três Marias, ou Órion, também aí conta a historinha toda aqui, a posição onde ela fica, né? Que ela é composta pela constelação do Touro e Órion, a junção das duas constelações. A do Cervo, também, seu mito sobre a constelação do Cervo, onde ela fica próxima da Velha do Cruzeiro do Sul. E a constelação da Ema, que também tem o seu mito, e ela fica, é a junção da constelação do Cruzeiro do Sul com a do Escorpião. Então ela tem essas 4. No final, tem uns vídeos de youtuber falando a princípio de cada uma delas, que eu deixei o link para a gente trabalhar no final. Aí vamos lá para a astronomia da Idade Média. Então, a astronomia na Idade Média a gente pode definir em 1652 pelo rei Afonso X, o Sábio, né, que era o nome dele, o rei de Castelo, ou seja, o rei da Espanha, que em 1656 foi proclamado rei e no ano seguinte imperador do Sagrado Império Romano. Então teve toda aquela parte histórica que vocês já estão acostumados a ver nas aulas de história, né? E com isso ele convocou 50 astrônomos para fazer toda a revisão das tabelas astronômicas, cálculos de Ptolomeu. Lembra que eu falei que nessa época eles usavam, na Europa eles usaram muito o conceito grego, então eles refizeram todos os cálculos de Ptolomeu. Como eles estavam sempre utilizando o sistema de Ptolomeu, então eles tinham conhecimento do geocentrismo, que é o que? A Terra no centro do universo. E qualquer pessoa que fosse contra essa ideia era criticada e poderia ir até para fogueira por não ter essa ideia, porque essa é a ideia do cristianismo romano, da igreja romana, das religiões que cercava a Europa sobre isso. Lembrando, quem tomava o poder na Europa era o rei, mas todos os reis eram cristãos e respondiam ao Papa. Então, praticamente, o Papa que mandava nessa época na Europa. Então, ele determinava todo o conhecimento. Tanto que nessa época, na Idade Média, muito pouco, vamos dizer, 1 a cada 10 pessoas no máximo sabia ler e escrever. Então já começa por aí. E todos os documentos eram escritos em latim, que era 1 para cada 100 pessoas só falava latim. Alguns falavam latim, mas que escrevia e sabia ler latim. Então era 1 a cada 100 pessoas. Então o conhecimento era muito restrito. Então ficava aquela coisa das pessoas que tinham esse conhecimento de passar. Então aí ficou, e era sempre quem estava no poder que fazia isso. Então na Idade Média, depois a gente pode voltar mais a fundo na Idade Média. Principais astrônomos da Idade Média, temos John Hollywood, Nicolau Cássio, Copérnico, que praticamente quase foi parar na fogueira, Tycho Brahe também quase foi parar na fogueira, Galileu, que foi preso, o Sir Isaac Newton, o mais famoso deles, já é o último da época da Idade Média, né? Já é o final Idade Média, começo Idade Moderna, já. Que já começa as pessoas a abrir mais a mente, tanto que até Galileu, praticamente, tudo era escrito em latim. Só depois
de Isaac Newton, que começou a ser escrito em latim, inglês, francês e alemão, que as coisas começaram a ser escritas. Então aí tem essa pequena diferença. Aí temos a astronomia da Idade Moderna, né? A astronomia moderna, que é a nossa astronomia atualmente, que ela é capaz de dar espectrometria de estrela, então a gente calcula as características da estrela apenas pela cor dela. Os grandes telescópios, então temos telescópios gigantes por aí, telescópios fora do planeta, que nem o que eu falei do Hubble e outros telescópios em órbita da Terra, satélites e tudo mais. A parte de fotografia, a gente parou de usar só o olho humano e começamos a olhar fotografias também. Então teve toda essa evolução. Então aqui, ó, fizeram a astronomia evoluir mais nesses últimos 50 anos do que ela evoluiu em 5 milênios de história. Então, ou seja, praticamente esses 5 milênios de história que a gente teve da astronomia, a gente resume todo esse conhecimento em quase nada, porque todo o conhecimento atual da astronomia foi nos últimos 50 anos que tivemos. Principalmente depois do século XX, que começou a aumentar mais ainda. A astronomia passou de ser uma ciência observacional, de apenas chegar e olhar para ver o que acontece, para uma ciência experimental, começar a fazer experimentos, experiências do que está acontecendo, principalmente agora, com a gente consegue ir para o espaço facilmente, consegue fazer algumas outras coisas, reproduzir alguns experimentos. E com o avanço também da teoria da relatividade do Einstein, né, que produziu uma modificação muito significativamente na física. A gente mudou muitos conceitos físicos, a gente acabou tendo uma mudança. E com isso veio a astronomia, que vem a tal radioastronomia, que aumentou mais ainda o nosso conhecimento e observação do universo. Atualmente, inúmeras observações são realizadas não só por muitos observadores espalhados pelo mundo, mas também através de sondas lançadas no espaço. Aí vai os satélites, as sondas que foram para Marte, Vênus, a Voyager, que eu vou comentar para vocês mais para frente, sobre satélites que estão no espaço fazendo suas coletas de dados para a gente. E, para finalizar, a gente pode resumir algumas coisas da astronomia, as áreas da astronomia hoje. A astronomia hoje não é um ramo só da física. Temos a astrobiologia, que é a evolução dos sistemas biológicos no universo. Temos a astrofísica, que estuda as propriedades físicas dos corpos celestes. A astrometria, que trata da determinação da posição e o movimento dos corpos celestes. A astronomia estelar, que ocupa principalmente nos sistemas estelares, Sol e todas as estrelas, né, fazendo análise apenas de estrelas. A astronomia planetária, que é os sistemas planetários, sistema solar, que reúne a física nuclear, a geologia, a meteorologia dos corpos. A cosmologia, que trata da origem do universo e o estudo do universo como um todo. A gente vai ter aula só sobre cosmologia mais para frente. E a mecânica celeste, que faz toda a parte da mecânica que a gente conhece das aulas de física, né, para os corpos celestes. Então, praticamente essas são as áreas. Claro que todas elas, a física, matemática, química, biologia, geologia e assim vai, outras áreas do conhecimento dentro da astronomia. A astronomia, então, hoje ela está espalhada por todas as áreas do conhecimento. E aqui eu deixei alguns links de vídeo, então tem hiperlink aqui nesse negócio aqui, tanto que eu passo aqui aparece, né? Se clicar, eu vou fazer o PDF, quando vocês clicar, vocês vão ser direcionados direto para esses vídeos. Então eu deixei alguns videozinhos rápidos só para vocês verem algumas coisas que tem por aí, só para vocês se familiarizar melhor. Então, esse é o material que eu fiz para vocês para a aula de hoje, do dia 19. Hoje tem que marcar o dia, né? Que eu não marquei, né? Hoje é o dia 19/4 de 2020. Opa, 2021. Lembrando, vai ter os forms para ser feito. Sugiro primeiro sempre ver os vídeos, acompanhar nos slides para responder os forms. Então, até mais, pessoal. Agora para o vídeo.